Chegamos ao fim de mais uma temporada da Roda do Tempo, a nossa terceira temporada, e muita coisa aconteceu ao longo de todos os episódios e a gente fica com a sensação, principalmente nesse episódio, de que muita coisa aconteceu, só que tudo aconteceu de uma maneira bem rápida. Vou comentar aqui com vocês sobre esse episódio, as minhas impressões, alertar ali, comentar alguns pontos e provavelmente depois eu faça um outro vídeo sobre uma análise geral aí da temporada e comentando alguns pontos, se a gente acha que tem renovação, se não tem, se não tivermos a renovação até esse outro vídeo. Então, bora lá. Fala Bozoca, eu sou o Erisson, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou comentar com vocês aqui o episódio 8 e último da terceira temporada de A Roda do Tempo. Começo aqui agradecendo a todo mundo que acompanhou o canal durante essa trajetória. O planejamento era que a gente tivesse lives comentando todos os episódios, mas acabou que, enfim, a gente planeja umas coisas, a vida planeja outras e não deu muito certo. Mas não se preocupem que vai ter muito conteúdo sobre a Roda do Tempo. Eu espero ainda que tenha outra temporada outras temporadas para que a gente possa falar mais sobre essa série. Mas começa esse episódio em um momento assim bem importante, principalmente que vai culminar em algo bem devastador aí ao longo desse último episódio. A gente começa vendo lá Tar Valon há 10 anos atrás, quando a gente teve aí a elevação da Siuan ao trono de Amyrlin, e a gente já vê que uma figura lá bem diabólica, que é a Elaida, ela já estava meio que querendo ali, já estava de olho há 10 anos atrás, o trono de Amyrlin. Então ela já estava desejando isso. De um momento muito importante ali, quando a gente vê, principalmente o momento da Elaida com a Vieren, que é curadora das crônicas, nova agora, que a gente vê quando a Elaida ela se torna o trono de Amyrlin, que a gente vê a Elaida saindo de um portal. E esse portal, ela cita que ela foi ver os Aelfin. Que a gente tem duas criaturas importantes. Umas são os Aelfins e outras são os Elfins, que são os que o Matt vê, que são criaturas diferentes, mas que ambas trazem ali algumas coisas arriscadas. No caso dos Aelfins, eles trazem algumas visões, eles te concedem algumas visões que podem ser traiçoeiras e podem ser boas, e aí ela fala que ela viu e que eles disseram para ela que ela vai se tornar o trono de Amyrlin. Naquele momento ela achava que seria logo de imediato, só que na realidade foi uma visão de 10 anos depois, que é o momento em que a gente encontra-se ali e que vê que ela se torna o trono de Amyrlin. Então de fato se concedeu, mas tudo isso tem um preço. No caso do Matt, a gente viu os Elfins, que são criaturas que eles trazem ali desejos. Inclusive, eu gostei muito da forma como eles foram retratados, no caso dos Elfins, que foi o que a gente viu. E eles concederam ali ao Matt 3 desejos, mas eles falaram que tem um preço, que aí o Matt fica se perguntando, tipo, que preço é esse? Talvez se a gente tiver uma próxima temporada, a gente tenha um pouco mais abordado sobre isso, mas, enfim, eu posso fazer também um vídeo para abordar um pouco mais sobre eles, tirar algumas dúvidas, mas em resumo é isso. E aí a gente vê que a Elaida ela já cobiçava, então há muito tempo ela já vinha trabalhando para chegar no momento que a gente vê que ela chega nesse episódio. E a gente vê o quanto a Vieren, ela é muito traiçoeira, porque a Elaida pensa que ela vai votar nela nos 10 anos lá atrás, mas ela acaba votando na Siuan e que, de certa forma, a Siuan estava meio ali com poucos votos e que culminou ali, influenciou as outras também a se encorajarem e votar, e a gente vê só pelo olhar que ela consegue, né, assim, influenciar a Ágia Branca dela também. A gente tem um outro momento em que tem o Samael preso e que a Moiraine tá lá conversando com ele, e aí ela fala que vai obrigar ele a ensinar o Randy a canalização. E isso, de certa forma, faz com que a gente fique ali com um pouco de dúvida, porque assim, a gente sabe que serão 8 abandonados, a gente já tem Lanfear, já tem Moghedien, a gente viu Ishamael, a gente já viu Samael, a gente viu Ravin, temos Gaendral e Semirhage, que foram confirmados também. Pelas estátuas que saíram, a gente espera que o outro seja o Asmodean, principalmente porque ele está segurando ali um instrumento. O que deixa uma dúvida, porque a Moiraine, ela fala do Samael ensinar o Randy. E esse papel, na verdade, ele é do Asmodean. E aí ficou uma dúvida se de fato também o Samael morreu ou não, porque ele teve aquele momento lá que a Moghedien fez uma obra de arte ali, né, de teia, deixou ele totalmente dilacerado. Só que ficou dúvida, assim, porque a Moghedien, ela fala que ela quer descobrir como ela pode matar um outro abandonado. Então,
não significa que de fato ele tenha ido ainda. Ficou ali uma dúvida gerada, mas se o Samael tiver ido, é de certeza que a gente tem o Asmodean, ou pode ser que Alanfé e o Raven tenham libertado ali ele. Eu não sei exatamente o que vão fazer com o Samael, mas eu não acredito, eu pelo menos não quero acreditar, que tenham matado ele, porque eu acho que é muito desperdício trazer um abandonado para tão pouco tempo, como foi aí o caso. A ação dele não foi lá essas coisas não, né? E a gente esperava um pouco mais, principalmente por ele ter esse ódio, esse gancho todo com o Lewis Terry, que ele comenta lá que tem um ódio, que ele não aceitou ser curado ali, a cicatriz, porque ele queria que o Lewis Terry visse aquela cicatriz que ele causou no momento em que ele estivesse matando ele. Outro momento lindíssimo que a gente vê é o deserto ali do Zael sendo cheio, completo. E a gente vê o momento também que o Randy, ele coloca lá a Alanfé no lugar dela, e a Alanfé percebe de certa forma que ela não estava controlando o Randy como ela tinha tanta certeza ali. E a gente vê um momento muito bom também da Elgwen, que ela expulsa a Alanfé lá de Rio, que é muito bom. Inclusive, apesar da Elgwen ela não ter tido uma participação tão ativa nessa temporada, de uma maneira geral, mas ela brilhou muito na temporada passada, então de certa forma ela ficar de stand-by é um pouco normal aqui. E a gente vê também que o Tom, ele alerta a Elaine sobre o Lord Gabriel. E também a gente consegue ver ali que o Tom, ele teve ali um movimento ali, um envolvimento com a Rainha Morgase, que inclusive é algo que é lado ali reforçado, onde a gente vê a Gianni comentando e meio que criticando a mãe da Elaine naquele momento, e a gente vê então o fogo devastador, que era algo assim tão esperado, e a gente vê também a forma como ele atua. O momento ali da Elaine, bem astuta, bem esperta, e de certa forma a gente já vê no olhar dela que ela percebeu que ela precisa voltar-se para o momento ali da herança dela, ela precisa, de certa forma, vigiar e acompanhar o que está acontecendo com a mãe dela, com a família dela, que o reino dela está em perigo, então a gente consegue ver essa preocupação nos olhos dela. Agora, o meu momento favorito, sem sombra de dúvidas, foi o momento ali da Nynaeve com a Liandrin. A gente percebe que existe 1% pelo menos ali de bondade, de humanidade dentro da Liandrin, principalmente porque ela quer se livrar da Nynaeve, porque assim como ela queria se livrar do filho dela e que a Alanfé fez isso por ela, a gente vê que existe alguma coisa que faça com que ela possa retornar e que seja ali considerado para ela uma fraqueza. A gente sempre conseguiu ver e perceber que a Liandrin, ela tinha um laço, uma conexão ali com a Nynaeve de certa forma, e aí ela joga a Nynaeve no mar justamente porque ela está tentando se livrar de tudo que possa fazer ela voltar para um caminho que ela não quer voltar. E a gente vê a obsessão dela também em tentar ser uma abandonada da nova era, mas o momento em si é muito lindo de ver, é que a Nynaeve, ela tá em um momento ali de sufoco, debaixo d'água, de vida ou morte, e aí ela finalmente consegue abraçar o poder, ela consegue desbloquear, e é muito lindo esse momento, a gente vê a Nynaeve abrindo ali as águas, bem lembrando muito aí Moisés, né? E a gente vê a satisfação dela em finalmente ter conseguido abraçar o poder, ter aceitado isso, e o sorrisinho lá dela foi, assim, realmente muito fantástico. Eu fiquei muito feliz. E a canalizadora, a maior canalizadora aí, a mais forte canalizadora de 1000 anos. Então, respeitem a Nynaeve, vocês que ficam criticando ela aí nos comentários, tá bom? Eu gosto muito da Nynaeve, e isso já é super perceptível, mas é porque ela realmente é uma figura muito importante para dentro da história. E é muito bom que finalmente, apesar depois de 3 temporadas, a gente viu aí a Nynaeve finalmente tendo o seu momento, que a gente esperava um pouco mais, principalmente de Nynaeve Moghedien, que infelizmente ainda não aconteceu e vai se arrastar para uma próxima temporada, se a gente tiver essa próxima temporada. Outro momento assim que eu achei bacana foi a gente ver o momento em que uma pessoa que é do lado amigo das trevas, ela quebra os juramentos, que foi lá a Melindra, que ela quebrou o juramento dela às sombras, e ela ajudou ali o Len, e ela perdeu a vida, porque quando você quebra os seus juramentos às sombras, você é totalmente destruído, você não pode fazer isso de forma alguma. Então a gente viu ela morrendo, mas uma morte assim bem honesta, bem heróica, que eu gostei bastante desse momento dela ali com o Len, principalmente. Outro momento muito bonitinho é quando a gente vê lá a conversa do Randy com a Moiraine,
eu confesso que eu acho muito linda a conexão da Moiraine com o Randy. Apesar daí algumas pessoas acharem que eu não gosto da Moiraine, eu gosto da Moiraine, mas isso é um assunto para um outro vídeo falar sobre isso. Eu gosto da Moiraine em si, eu gosto da atriz, obviamente. Eu só não gosto do destaque, resumindo, gigantesco que ela tem, porque de fato ela parece ser a maior protagonista da história, quando na verdade os nossos 5 heróis aqui deveriam ter maiores protagonismos. Então, só para exemplificar, para que as pessoas elas entendam. E eu queria muito que tivesse acontecido o que acontece nos livros, mas não aconteceu. Mas foi mesmo assim muito doloroso, inclusive eu tô aqui de luto. Brincadeira, mas vamos lá. Muito bonitinha assim a relação do Randy com a Moiraine. É muito bacana ver que a Moiraine apoia ele, mas que ela mostra para ele que ela apoia ele enquanto estiver ali ao lado da luz. E ela vê que ele precisa caminhar sozinho, então ela fala para ele que o momento em que ele vai se declarar ali, o Carracar, ele precisa estar sozinho, ele precisa vivenciar aquilo sozinho, porque aquilo é algo dele, não é algo que ele precisa fazer sozinho. E ele precisa fazer sem nenhum tipo de influência de uma Aes Sedai. E a gente tem o caos que está acontecendo ali na Torre Branca. A Elaida, ela conseguiu fazer com que a Siuan colocasse para fora todas as Aes Sedai que ela confiava. Ela conseguiu armar todo um plano para que ela conseguisse se declarar ali o trono de Amyrlin, conseguisse assumir aquilo. E aí a gente tem um discurso super forte em que a gente vê a Siuan, ela falando, ela desafiando. A gente vê que a Siuan, ela é ali acusada de ser amiga das trevas, que é esse artifício que a Elaida ela usa para poder se proteger, para poder ganhar força e para conseguir manipular as outras votantes. E a gente vê que a Aviarin, ela tá ali ao lado da Elaida e ela vai ser aí a nova curadora das crônicas. Então, a nível de curiosidade, para você que quer saber, cuidado aí com o spoiler, para quem não quer saber, pula um pouquinho aí. A Aviarin, ela é uma membra do Black Ajah. A Elaida, obviamente, não é, ela só é realmente tola, tem uma sede gigantesca por poder, uma pessoa ambiciosa e uma pessoa má, muito má. E ela não é do lado das sombras, e ela não sabe, obviamente, que a Aviarin é uma dos membros do Black Ajah, inclusive, ela é somente a líder de todo o Black Ajah, então ela é a pessoa ali que está no topo de todo o Black Ajah. É isso aí. E aí a gente vê um momento super doloroso em que tem uma certa mudança do que acontece nos livros, que nos livros a gente não vê a Siuan morrendo. A Siuan, na realidade, ela só vai morrer lá na batalha final. Mas isso é algo que eu já tinha comentado em uma live, que eu não sei se alguém viu, que poderia acontecer de fato da Siuan ela morrer por conta dos problemas de agenda da atriz que faz a Siuan, que é a Sofia Canedo, onde de fato aconteceu, porque ela teve grandes dificuldades para gravar essa terceira temporada e algumas fontes já diziam que ela provavelmente não conseguisse fazer aí uma próxima temporada, caso a série viesse a realmente ter uma próxima temporada. Então eu já tinha comentado antes mesmo da série estrear sobre isso em uma live que eu fiz com a K lá no TikTok. Inclusive, se você não me segue, acompanhe aqui as minhas redes, porque a gente está falando sobre a Roda do Tempo e aí vai ter muito vídeo ainda sobre essa série. Mas assim, eu confesso, como todo mundo sabe, eu brinco um pouco com relação a Siuan, mas porque a Siuan da série não me agradou tanto, assim, não é uma personagem que eu deteste, mas não é uma personagem que eu sinta aquele amor por ela. Então, de certa forma, foi uma morte que eu não senti tanto, assim, eu realmente sinto muita pena dela, porque é muito triste, o momento ali é muito doloroso, mas ela fez uma fala muito bonita, inclusive, e eu sei que ela vai deixar muita falta na série. Eu gosto um pouco mais da Siuan ali nos livros e é isso, né? Bola pra frente, vamos ver o que isso vai impactar dentro da história. E a gente tem também o momento lá da Moiraine junto com a Lanfear, que aí é um grande momento aí em que todo mundo ficou angustiado, o que vai acontecer, será que elas vão de arrasta, alguma vai de arrasta agora ou não vai? E aí não acontece bem exatamente o que a gente meio que esperava que pudesse acontecer. A gente tem um embate ali das duas, que é bacana, mas que a Lanfear, ela foge, o que eu achei um pouco estranho, mas é isso. E a gente tem um grande momento também aí do Randy se declarando o Carracarn, que é muito bonito e que ele, de certa forma, ele quebrou lá o negócio, né? Ele escancarou tudo.
algo que os Aiel não iriam aceitar tão bem, que eles vieram originalmente ali do caminho da força. Mas é muito bacana e é muito bonito a gente ver o Randy se proclamando aí o dragão renascido. É isso, eu acho que eu não esqueci de falar de nada. Eu gostei muito do episódio, mas eu acho que o episódio 4 talvez ainda seja o melhor episódio. O 1 também foi bom. Não sei exatamente se o último episódio entraria aí no terceiro lugar ou se de fato no segundo, não sei, eu fico meio em dúvida. Foi um episódio razoavelmente bom, eu esperava que algumas outras coisas fossem acontecer, mas é isso, a gente não teve nenhuma cena do que pode acontecer na próxima temporada, porque a gente não sabe ainda se nós teremos uma próxima temporada ou não, estamos cruzando os dedos e torcendo para que sim, a gente tenha uma próxima temporada. E é isso, vai ter outros vídeos sobre a Roda do Tempo, eu provavelmente vou lançar um vídeo falando sobre algumas outras curiosidades, alguns pontos que a gente viu aqui nessa temporada, e também um vídeo geral, dando opinião sobre essa temporada. É isso, muito obrigado se você assistiu até aqui, se você acompanhou o canal, até um próximo vídeo, tchau, tchau, vai assistir os outros vídeos do canal, tchau, tchau.